Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Bom, nós vamos dar continuidade às atividades do colóquio, Intervenções Foucaultianas. Eu tenho aqui à mesa a professora Beatriz Furtado, do curso de Cinema da Universidade Federal do Ceará, que vai fazer uma fala intitulada Corpos, Gestos e Esvaziamentos. E, em seguida, o professor também da Universidade Federal do Ceará, do curso de Psicologia e do programa de pós-graduação em Psicologia, Pablo Severiano. A fala dele tem o título O Método em Curto-Circuito sobre a pesquisa arqueogenealógica na universidade. Então, vou passar a palavra para a professora Beatriz. Boa noite, ou quase boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que nos foi feito para participar desse evento. Acho que isso tem uma importância enorme. É um prazer estar aqui na Universidade Federal do Cariri, nossa universidade, a universidade que é resultado, também de um movimento muito grande no país, no período em que era possível criar novas universidades, Então, como já foi anunciado, Bom, antes também fazer esse agradecimento no nome da Regiane, através dela, e do professor Celestino, e dizer que bom que esse projeto, que ele continue, que ele transite, para outros espaços. Então, como o professor já disse, eu sou da área do cinema, do Instituto de Cultura e Arte lá da Universidade Federal do Ceará. Embora todo o meu trabalho de pesquisa de cinema sempre tenha tido, ou sempre teve, uma interlocução muito grande com algumas questões relacionadas aos problemas que são mais, digamos assim, nessa falta de outra palavra, dessa transversalidade com outras áreas, com as próprias áreas das artes, mas com a filosofia também, que na Universidade Federal do Ceará é parte também do Instituto de Cultura e Arte, curso de filosofia. Então, para começar, tu me avisa um pouquinho antes da hora de terminar, só para eu ser obediente um pouco, embora concorde que nós precisamos desobedecer. Então, tem por título aqui Corpos, Gestos e Esvaziamentos, e uma nota inicial que eu gostaria de dizer é que este trabalho tem uma disposição de diálogo com os saberes sobre a imagem do corpo. É uma tentativa de fazer ver pelas imagens as forças impressas no corpo através do exercício de esvaziamentos das gestualidades do trabalho. Antes, porém, vou caminhar um pouco sobre a relação das imagens com os corpos, o seu adoecimento e a sua exposição como método clínico teatralizado. Vou fazer esse diálogo com esse percurso. Meu objetivo é pensar os corpos marcados pela imposição dos disciplinamentos, subjugado às ordens e aos poderes. E, portanto, na esteira de Foucault, em Vigiar e Punir, eu passo a citar: a disciplina fabrica, assim, corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças dos corpos, em termos econômicos de utilidade, e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. A coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e a dominação acentuada. Então, influenciado pelas leituras de Foucault, que diz respeito a uma série de outros textos, não só esse, o então jovem historiador das imagens e das artes, Georges de Dilberman, realizou sua tese de doutoramento. Na sua tese, uma pesquisa no hospital de La Salpêtrière,
sobre a iconografia fotográfica realizada pelos estudos de Charcot nos anos de 1860, cuja atuação fundamentava-se numa clínica do visível. Foucault, em O Nascimento da Clínica, identifica esse período tributário da própria clínica emergente no século XIX como uma clínica da observação. Gostaria de chamar a atenção para o fato de como a imagem fotográfica passa a ser considerada um instrumento de precisão em relação ao sistema representativo das imagens, mesmo que, para tanto, elas tivessem que recorrer, esse método tivesse que recorrer à encenação, dado que a fotografia exigia um tempo de exposição para fazer uma imagem com alguma definição. Ou seja, as imagens dos corpos, né, chamados de histéricos, né, o Didi Huberman vai falar da histeria como um modo de visão e como um modo de imagem que cria esse conceito, inventa esse conceito de histeria, e estudados pelo próprio Charcot. São imagens que têm a temporalidade da pose, o que significa dizer que essas imagens, assim como esses estudos clínicos, pertencem ao âmbito da cena, dos gestos e da teatralização. Não por acaso, as aulas públicas de Charcot aconteciam num teatro, onde a exposição dos corpos de mulheres enfermas serviu para sustentar a tese e a invenção da histeria em meio a um espetáculo cênico. Didi Huberman vê os vários sentidos nessas poses através dos procedimentos que eram exigidos às pacientes, quais sejam, desde colocar essas pacientes personagens, eu estou chamando assim, em cena, até o estabelecimento de uma pausa no processo de padecimento. A exposição dos corpos configura um saber produzido pelos aparatos técnicos da imagem, derivado, portanto, de uma suspensão temporal que é demandada, ou era demandada, antes do instantâneo, pelo ato fotográfico. No entanto, o que aqui proponho é muito menos ter por objeto essas imagens, para submetê-las a uma análise, que entender como as imagens trabalham, pois as imagens trabalham elas mesmas, né? Como as imagens trabalham para a formulação dos discursos sobre os corpos e a sua submissão aos poderes instaurados, sejam esses poderes clínicos ou o poder sobre o corpo que o trabalho exerce. Não se trata aqui de catalogar as imagens corporais, afinal, a história das artes já é um campo fértil de imagens sobre os corpos e sobre suas expressões corporais. Veja-se, por exemplo, o texto de 1689 do Charles Lebrun, que chama A Expressão das Paixões, ou ainda em um dos trabalhos de Bernini, que se chama O Êxtase de Santa Teresa. Nesse sentido, mais do que pensar algo em torno do poder sobre os corpos, Didi Huberman falou sobre o teatro do poder. Esse tema do teatro do poder muito me colocou como uma questão fundamental para entender esse processo, no caso dos estudos, não só dos estudos feitos pelo Charcot, nos corpos, né, ou sobre os corpos das mulheres adoecidas, né, mas em termos mais gerais, para a gente pensar, talvez, mais na frente, algo que se possa pensar um teatro do poder. Então, nos termos de Foucault, o trabalho de submissão plástica das pacientes de Charcot ao exame clínico. Era isso que estava falando quando tratava de analisar essas imagens, né? Que é que o Didi Huberman toma para si, o jovem Didi Huberman, que é quando escreve a invenção da histeria. Passemos a um outro tipo de teatro, para outro corpo. Um teatro, abro aspas, onde a vida se refaz, que é justo uma citação, né, que eu faço aqui, dessa passagem para o teatro de Artaud.
Então, não por acaso, Artaud também, no seu Teatro da Crueldade, estava falando sobre o teatro, né, especialmente pensando o teatro da crueldade como um exercício desse teatro onde a vida se refaz. Então, comecemos por Artaud, em seu Teatro da Crueldade. Antes de chegar ao exercício de composição de uma cena fílmica, que eu vou mostrar para vocês, realizada com atores, onde tentamos construir uma espécie de comunidade de corpos cujos movimentos, ainda que conectados às expressões do trabalho, às repetições, ao sofrimento, buscam o esvaziamento dos gestos em uma atividade sem finalidade e, sobretudo, sem o sentido do êxito. Falo de Artaud, do seu teatro, e aqui cito um trecho da fala do Artaud numa transmissão radiofônica cujo título é Para Acabar com o Julgamento de Deus, que é uma transmissão radiofônica de 1947. E ele diz: se quiserem, podem meter-me numa camisa de força, mas não existe coisa mais inútil que um órgão. Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos seus automatismos e devolvido a esse corpo a sua verdadeira liberdade. Fim de citação. Então, a partir daqui, coloco mais algumas questões que vão introduzindo a minha fala. Quando Artaud se refere ao corpo sem órgão, está, mais que tudo, nos apontando para a existência dos corpos aprisionados, contra os quais é mais que urgente convocar as forças da liberdade. Um problema que é também de Deleuze e Guattari, expresso no texto como criar para si um corpo sem órgãos, que é parte do programa do Mil Platôs e que pertence ao projeto de criação de uma filosofia prática a partir da ética de Spinoza. Mais que uma resposta à pergunta que dá título ao texto, encontramos uma concepção cinética do corpo, uma definição de corpo por relações de movimento e repouso. Um corpo com o poder de afetar e de ser afetado. Cito Deleuze e Guattari, abro aspas, um corpo afeta outros corpos ou é afetado por outros corpos. É este poder de afetar e de ser afetado que define um corpo na sua individualidade, fecho aspas. Não há nessa proposição nenhum desprezo ao corpo orgânico, como pode sugerir o conceito de corpo sem órgãos. A expressão é tomada de um mesmo texto de Artaud, dessa mesma transmissão radiofônica, que tem esse título, né, Para Acabar com o Julgamento de Deus, que eu acabo de citar. Artaud pretende uma concepção mais alargada do corpo, não o limita ao organismo, nem ao corpo humano. O que se pretende é uma concepção do corpo constituído por uma multiplicidade de outros corpos. O corpo sem órgãos é um corpo preenchido por variações de intensidade. Uma dilatação ilimitada da existência do ser, uma forma de vida infinita, num plano sem dentro nem fora. Um plano de realidade onde qualquer linguagem e todo signo é nu, deve ser vivido, está presente e corresponde ao mundo como tal. Nesse sentido, faço dessa fala uma conversa, primeiro, sobre as inscrições do poder sobre os corpos. Aqui dialogo com um campo de pensamento que identifica o aprisionamento dos corpos como fundantes das sociedades de controle, para em seguida, a segunda coisa, dizer que algo sobre o corpo no cinema, a partir principalmente de um exercício que fiz junto com duas pessoas que são muito parceiras e que eu admiro muito, que foram o Alexandre Veras e a Fran Teixeira, na realização de um filme intitulado Trabalho N.1, fundado sobre a gestualidade dos corpos em cena. De início, gostaria de reafirmar que estamos submetidos a um violento e cruel aprisionamento dos corpos, sem nenhum disfarce, que se constitui como a maior das instâncias de poder em nossas sociedades. Os corpos dos refugiados, dos imigrantes, dos negros,
dos pobres das periferias do mundo, das mulheres, dos povos indígenas e das sexualidades não autorizadas, são corpos cuja vida não tem valor algum nas nossas sociedades. O poder sobre a vida, tal como afirma Agamben, produz vidas em estado de sobrevivência. E isso se confirma de Guantánamo à África, das fronteiras amuralhadas aos milhares de corpos que boiam no Mediterrâneo. Dos morros sob intervenção do Exército Brasileiro, no Rio, que vasculha mochilas de crianças negras a caminho da escola, as chacinas do Curió Messejana e do Forró do Gago em Cajazeiras, no Ceará. Retomemos agora Artaud. Agora para falar sobre a dramaturgia dos corpos. Artaud propõe desfazer gramáticas, mobilizando todo o corpo e dando às palavras o sentido que as crianças a ela conferem, que, segundo Peter Paul Pelbar, se encontra na forma do prazer pulsional, na experimentação das materialidades e das pulsões, na linguagem vivida com um dispêndio gestual, uma jubilação muscular, polifônica e rítmica, onde os sentidos vêm secundariamente. Ao invés de deixar planar os sentidos nas superfícies incorpóreas das coisas, abrir-se ao desejo imperioso e deixá-los encarnar na superfície dos corpos. Em seu Teatro da Crueldade, Artaud rejeita não somente as características do teatro tradicional, da representação, mas também, de modo geral, a racionalidade da sociedade ocidental, propondo as bases para um novo teatro e para uma nova maneira de apreensão do mundo que remeta ao nível pré-verbal da psique humana. O termo crueldade se refere aos meios pelos quais o teatro pode abalar as certezas sobre o mundo, iniciando pela sua própria linguagem. Artaud propõe um teatro físico, cuja centralidade está na experiência do corpo. Em que medida a proposição de Artaud pode nos ajudar a pensar essa relação do corpo com a imagem ou do corpo com o cinema? É evidente que as proposições feitas por Artaud se dirigem ao teatro, com a interação entre público e atores, o fim da divisão palco e plateia, entre outros, como bem o conhecemos, por exemplo, no Brasil, nas práticas teatrais do José Celso, do Teatro Oficina. No entanto, os textos de Artaud e do teatro físico têm consequências diretas no cinema, nas imagens em movimento, em obras fílmicas e nas artes contemporâneas. Deleuze fala de um cinema-corpo, tendo como uma interlocução muito precisa o cinema de John Cassavetes, que entre os realizadores que trabalham nesse cinema. Cassavetes afirma, e eu só queria dizer que não só o Cassavetes, vou falar sobre ele, mas a gente poderia falar do cinema do corpo em relação a uma série de outros realizadores, sobretudo do cinema do pós-guerra, das novas vagas que surgiram em vários países, onde a partir do qual Deleuze vai pensar o conceito de imagem-tempo. Cassavetes afirma não dirigir seus atores e que o seu trabalho é suscitar neles o contato com suas forças inconscientes e o abandono do domínio da consciência. É a própria reverberação do pensamento de Artaud quando ele propõe fazer ou desfazer o teatro em vez de retornar a textos definitivos e sagrados. Cito Artaud, abro aspas. É preciso romper a sujeição do teatro ao texto e reencontrar uma espécie de linguagem única entre o gesto e o pensamento. É o que diz também Deleuze sobre o corpo, sobre o cinema-corpo. Também passo a citá-lo. Não que o corpo pense, mas obstinado, teimoso, ele força a pensar, e força a pensar aquilo que se furta ao pensamento, a vida. A vida não será mais forçada a comparecer diante das categorias do pensamento. É o pensamento
que será lançado nas categorias da vida. As categorias da vida, precisamente, são, para Deleuze, as atitudes do corpo, as suas posturas. Voltemos ao corpo aprisionado de que fala Arthur. Somemos a ele toda uma elaboração teórica que surge com Foucault, José Gil, que é um pensador português bem importante, tem um livro que se chama Uns Estudos sobre o Movimento, né, ao próprio Peter e tantos outros que constituem uma teia de pensamento em torno da defesa da diferença como primeiro, ou seja, a diferença contra a ideia da representação. Juntemos esse pensamento às artes do cinema, da cena. O que aparece como apenas um vínculo entre filosofia e artes, uma conjunção, é um engano. As artes, elas mesmas, são produção de pensamento. No caso do cinema e nos termos de Deleuze, pensamentos mobilizados pelas forças do movimento e da duração. Enquanto a filosofia elabora conceito através das interlocuções que ela faz com as diferentes artes, a arte, a dança, o cinema, a pintura, o teatro, etc., trabalham com configurações sensíveis da matéria. Nesse sentido, são matérias pensantes. Sobre o corpo como matéria pensante, também como matéria subjugada, tensionada, gostaria de apenas assinalar aqui algumas questões levantadas por Agamben em suas notas sobre os gestos. Agamben atribui ao mapa Mnemosine, de Abbe Warburg, uma representação em movimento virtual dos gestos da unidade ocidental da Grécia ao fascismo. Diz Agamben, no cinema, uma sociedade que perdeu seus gestos procura reapropriar-se daquilo que perdeu e, ao mesmo tempo, registrar a perda. Trata-se de identificar a perda dos gestos, sua desenvoltura, sob a ação de potências invisíveis, tanto mais a vida tornava-se indecifrável. Ao mesmo tempo, os gestos são nossos fósseis, afirma Didier Huberman, agora evocado como curador de uma exposição que aconteceu em vários lugares, mas sobretudo na Espanha, na França e aqui no Rio de Janeiro, que tinha por título Sublevações. E é interessante pensar que o mesmo pensador que eu evoco para pensar o corpo e os corpos e as imagens dos corpos é aquele que é também um curador. Aqui me chama muito a atenção esse fato, porque a gente sempre tem a ideia da curadoria de exposição ou a curadoria de mostras, de festivais e tal, ligado à ideia de cuidado, né? E, no entanto, acho que vale a pena pensar aqui a ideia de curador também, como evoca uma leitura que eu fiz rápida de um texto de uma curadora que diz, era não por acaso uma curadora de um festival de cinema queer, né? Ela diz assim, há um papel do curador que é de curar a sociedade, né? Então, acho que isso é uma potência, é um conceito interessante de pensar. O curador é aquele também que, além de cuidar, tem para si a ideia de cuidar da cura. Ver imagens as imagens podem nos matar e podem nos curar. É interessante isso, pelo menos para mim. Ao modelo de Abbe Warburg, Didier Huberman identificou nas imagens a sobrevivência de certos gestos de sublevação, formas e fórmulas corporais, que ele chama de fatos formel, a fórmula do fatos, né, do patos, Também elas inventariadas no Atlas, também chamado Atlas Mnemosine, que pode ser entendido como fórmulas genuinamente antigas para as expressões exacerbadas do corpo. Em sublevações, as fórmulas do patos estavam presentes em diferentes pranchas, onde imagens, gravuras, filmes, fotografias davam a ver posturas de combates, dos vencidos, de mulheres em fúria, de cura, de devoção, entre outras. O que esse conceito talvez nos ajude a discernir qualquer coisa desse processo de aprisionamento dos corpos é a capacidade de resistência dos gestos em permanecer em latência, e por isso mesmo serem instâncias que são acionadas
muitas vezes em tempos que não lhes são sincrônicos, né? A ideia do anacronismo das imagens talvez possa nos dar uma linha, né, de entendimento ou de pensamento sobre por que, em determinados momentos, algo acontece de extraordinário em relação ou talvez a gente possa chamar por conta dessas latências, talvez os acontecimentos muitas vezes pareçam anacrônicos, né? Nos surjam como não sincronizados com o seu tempo. Então, numa espécie de inventário dos gestos de sublevação, Didi Uberman coloca lado a lado os braços erguidos, né? Na obra, por exemplo, de Goya e Picasso, também nas imagens dos grevistas do filme A Greve do Einstein, ou dos prisioneiros libertos, dos manifestantes em luta. E mostra, assim, que no gesto de sublevar-se, cada corpo protesta com todos e cada um de seus membros, cada boca se abre e exclama não no rechaço e diz sim no desejo. Bom, essa ideia, esse conceito, né, ele surge do Pathos Formel, ele surge no ensaio sobre Duret e a antiguidade